E o Palmeiras está contratando um jogador de Gana e outro de Senegal. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo com a chance de estreia de um atleta bastante promissor. Preciso te atualizar sobre o Atlético Mineiro, o Hulk admitindo que teve ofertas para deixar o Galo, mas falo também sobre as últimas do mercado, o Botafogo colocando um ponto final nas negociações com o James Rodrigues, quem deu sorte e quem deu azar no sorteio da Copa do Brasil, Marcos Leonardo e a última do PSG, super importante, Lionel Messi suspenso por 2 semanas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Deixa eu só me apresentar primeiro. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando há um longo tempo no meio e a ideia é deixar você por dentro de tudo que está rolando no seu time do coração. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho e junte-se a 1.280.000 pessoas que já se inscreveram. Se curtiu o vídeo, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win. E eu tô colocando na tela os 6 jogos da Libertadores da América dessa terça-feira. Quero deixar você na cara do gol com as minhas sugestões de palpite. Tem Liverpool e Argentinos Júniors, eu vou de Argentinos, que inclusive venceu na última rodada o Corinthians fora de casa. Tem Nublense e Alcas, o Alcas é o time que já venceu o Flamengo, para mim é favorito a vitória nessa noite. Corinthians e Independente Del Valle, tô admitindo que o favoritismo do Corinthians é bem pequeno, mas vou de vitória alvinegra. Tem também Atlético da Colômbia e Olímpia, jogo de líder e vice-líder, o Atlético tem 6, o Olímpia tem 4, eu vou de Atlético, time dirigido pelo Paulo Autuori. Para completar, Fluminense e River Plate, jogaço. Flu com 6 pontos, o River 3, vai dar o time do Fernando Diniz. Por último, mas não menos importante, Sporting Cristal e Strongest. Cristal em crise, com demissão de Thiago Nunes, ainda assim vão na vitória dos peruanos. Lembrando que para participar da Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito, não vai ficar fora dessa, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é da Portuguesa. A Lusa, que anunciou seu terceiro reforço para a Copa Paulista, trata-se do lateral direito Luiz Gustavo, 33 anos de idade, disputou o Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Pelotas. Já havia sido campeão da A2 pelo São Bernardo em 2021, assina contrato até o fim do Paulista do ano que vem. Quero falar também sobre Pavon, o atacante argentino que enfim estreará pelo Atlético Mineiro, pela Libertadores da América. O jogador foi contratado pelo Galo com 6 jogos a cumprir de suspensão na Libertadores, tudo por causa de uma confusão que ele se meteu contra o próprio Atlético. Enfim, essa punição acabou e ele está liberado para jogar. A saideira do giro de notícias, Luxemburgo vai ter seu primeiro indicado contratado pelo Corinthians, mas não se trata de reforço. Antônio Melo, com quem ele trabalhou durante muito tempo, quase toda a sua carreira como preparador físico, foi aceito e está sendo contratado pelo Timão. Estou tentando checar se vai chegar também um auxiliar técnico para aumentar a comissão técnica e os homens de confiança de Vanderlei Luxemburgo no Timão. Luxa, que foi anunciado nessa segunda-feira, já deu treino e estreia no banco de reservas contra o Independente Del Valle logo mais. Bora falar sobre Marcos Leonardo, atacante do Santos, 20 anos de idade, é alvo antigo do Sporting de Portugal e agora também passou a ser monitorado pela Roma da Itália. Mas o Santos, que está adorando ver esse leilão, tomou uma decisão, não vai vendê-lo em hipótese alguma antes do Mundial Sub-20. Marcos Leonardo foi convocado, tem tudo para ser titular, inclusive ele vai se aproveitar das ausências do Vitor Roque e do Hendrick, que não foram liberados por Atlético Paranaense e Palmeiras. Diante desse cenário, com a perspectiva de a seleção brasileira ter o Marcos Leonardo como titular e ser uma das protagonistas do Mundial, é que o Santos imagina que ele vai se valorizar e essa concorrência pode garantir ainda mais do que os 20 milhões de euros pretendidos pelo presidente Andrés Rueda. Só para completar, vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem contrato até 2026 e multa rescisória de 100 milhões de euros na atual temporada pelo Peixe, soma 20 jogos e 8 gols. Bora pra bomba da terça-feira. Lionel Messi está suspenso pelo PSG por 2 semanas. E por suspensão, entenda-se que ele não vai poder participar de treinos, de jogos e nem ter salário por 15 dias desse mês. Tudo porque o Messi viajou para a Arábia Saudita sem autorização do PSG e chegou a perder o treino dessa terça-feira. Situação bombástica que tem feito enorme barulho nos periódicos franceses. E aí a grande pergunta é o que o Lionel Messi foi fazer na Arábia Saudita no meio da temporada. Vale a lembrança de que o Messi tem contrato perto do fim com o PSG e se existia ainda alguma intenção do clube francês em renovar esse contrato,
com essa punição de 15 dias sem salário. Qualquer possibilidade está absolutamente descartada. Messi, que perde os confrontos contra o Troyes e contra o Ajaccio, ambos pelo campeonato francês, não deve alterar em grandes coisas. O PSG, apesar da fase ruim recente, vai ser campeão nacional. Para completar sobre o PSG, vale uma observação importante. Os 3 craques do time loucos para deixar o PSG. O Messi com tudo encaminhado para ir embora, resta saber se ele vai para a Arábia Saudita, onde esteve nas últimas horas, ou para o Barcelona. O Mbappé, que não para de se oferecer para jogar no Real Madrid, e o Neymar, que tem namorado com clubes ingleses. Por que isso acontece com o PSG? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o sorteio da Copa do Brasil, que definiu nessa terça-feira os confrontos de oitavas de final. Dá para dizer que alguns clubes deram sorte, outros deram baita azar, como por exemplo o Fluminense e Flamengo, que vão fazer um Fla-Flu em plena oitava de final, jogo dos mais interessantes de se assistir, mas um grande favorito vai ficar fora da disputa pelo título. O Fluminense tem levado vantagem nos confrontos contra o Flamengo, resta saber se Jorge Sampaoli perderá para Fernando Diniz. Duelo absolutamente imprevisível, difícil imaginar quem passa. Outro confronto apertado é entre Atlético Mineiro e Corinthians. O Galo é favorito contra o Corinthians, especialmente porque o Corinthians não tem conseguido se acertar, mas um dos clubes com maior folha salarial será eliminado nas oitavas de final. Corinthians e Atlético gastam na casa dos 18 milhões de reais por mês. Grêmio e Cruzeiro, confronto que reuniu os 2 maiores campeões da Copa do Brasil, times que vieram da Série B para a Série A, o Grêmio num patamar, o Cruzeiro em outro, embora o Cruzeiro jogando com uma dedicação e raça que fazem com que esse confronto também seja complicado. Palmeiras tem jogo duro contra o Fortaleza. Palmeiras é favorito contra o Fortaleza, mas é bom que as pessoas não desconfiem e desacreditem do time de Vojvoda, que especialmente dentro de casa tem feito bastante barulho. São Paulo é o único clube que pega um time da Série B, o Sport dos 16 clubes que seguem vivos na Copa do Brasil, é o único intruso a não participar da Série A, embora viva a fase bem legal. São 14 vitórias consecutivas na Ilha do Retiro, campeão estadual, está na final da Copa do Nordeste, momento bastante bacana especialmente de Wagner Love, Juba e companhia, mas o São Paulo é favorito. Para fechar, Santos e Bahia, 2 times que passam por dificuldade, não vivem momento legal, além de Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo tem uma fase melhor, o Atlético Paranaense talvez mais pronto, mais preparado há mais tempo, fazendo sucesso. Também outro jogo de prognóstico muito difícil. Eu quero os seus palpites, use o espaço para comentário para dizer quem se deu bem e quem se deu mal no sorteio, beleza? Bora falar agora sobre o Botafogo, que colocou um ponto final nas negociações com James Rodrigues. Eu venho cantando essa bola para vocês já há alguns dias, embora muita gente cravando, admitindo, afirmando que o James seria reforço do Botafogo, e eu sempre pregando um pessimismo, porque eu ouvia das pessoas do Botafogo que a chance era bem pequena. Nessa terça-feira, o André Mazzucco, depois do sorteio da Copa do Brasil, disse o seguinte, abre aspas, o assunto James já foi superado nas últimas respostas que demos. Por se tratar de um jogador desse nível, ele acaba tendo uma relevância. Houve uma consulta para entendimentos e vou usar as palavras do Textor, que tem a ver com uma adequação naquilo que o clube quer e uma vontade por parte do atleta por partir para uma proposta. O que ele quis dizer? Que o Botafogo fez uma sondagem para ver o que o James responderia. O James nem demonstrou a intenção de abrir negociações. O Mazzucco completa. O Botafogo pensa muito mais no seu elenco, no que podemos agregar durante a temporada do que em um só jogador, apesar da relevância. Não houve nenhum avanço e a história basicamente se encerrou. Mazzucco também falou sobre Diego Hernandes, que já foi contratado, ponto esquerda, que vem no Montevideo Wanderers. Ele se apresenta para iniciar a preparação agora no mês de maio, embora só possa ser inscrito a partir de julho. Bora falar de 2 reforços no Palmeiras. O Verdão está no mercado africano e assegurou contratações em definitivo de um jogador de Gana e outro de Senegal. Trata-se de um atacante e de um volante. Os nomes são mantidos em sigilo e só devem ser revelados em algumas semanas. O que eu posso contar para vocês é que a dupla será anunciada e apresentada na janela de julho. A partir de 3 de julho, os clubes brasileiros voltam a ter autorização para contratar e inscrever jogadores. Ambos chegam num primeiro momento para a categoria sub-20, mas com enorme expectativa. Deixa eu explicar para vocês um contexto de todas essas 2 contratações que são inusitadas. João Paulo Sampaio recentemente esteve na ESPN, num programa de entrevistas, e admitiu decepção
com reforços contratados na América do Sul. Ele tem uma rede de olheiros que indicaram jogadores que eram promessas no Equador, na Argentina, no Uruguai, no Chile, mas nenhum desses conseguiu dar certo no Palmeiras. Diante desse cenário, o Verdão decidiu passar a observar também o futebol africano. E um analista do Palmeiras conseguiu, em torneios locais, identificar muito talento nesse atacante e nesse volante, que ainda não podem ter o nome revelado por opção do Palmeiras. Frase do João Paulo nessa entrevista à ESPN foi a seguinte, abre aspas, já fomos 2 vezes a projetos na África, Gana, Senegal, Angola, a gente está entrando agora e vamos ver como será a adaptação desses atletas, fecha aspas. O próprio João admitiu reforços na entrevista. O que eu acrescento nesse vídeo são um volante e um atacante, um é jogador de Gana, outro é de Senegal. Negócios em definitivo, tá? Não é que esses atletas chegam por empréstimo. O Palmeiras está comprando um percentual desses jogadores e ainda há opção no contrato de aquisição de outros percentuais de acordo com performance. Aí sim, o Palmeiras vai precisar colocar dinheiro. É importante destacar também que toda essa operação de reforços, tanto do volante quanto do atacante, não custou até agora nada para o Palmeiras. Nem o envio do observador para acompanhar de perto esses torneios teve custo. Tudo foi bancado pelos responsáveis pela competição que gostariam muito que atletas que atuavam nessas peneiras pudessem ser contratados pelo Verdão. Palmeiras que está otimista, conversei com o João Paulo, que demonstrou bastante ânimo em relação à dupla que passa a ser utilizada no Sub-20 a partir da metade do ano. Hora de falar sobre Hulk, excelente fase, o grande herói do torcedor do Atlético nas últimas temporadas. Hulk foi perguntado em uma entrevista à Rádio Itatiaia sobre o que pensa do seu futuro e mais, sobre ofertas. E a declaração é importante, abre aspas. Claro que teve propostas para sair, teve uma no começo do ano e outra agora também, mas minha cabeça está aqui, estou feliz e espero ganhar muitos títulos ainda. É um dos meus maiores desejos, declarou o atacante. Por propostas, entenda-se, uma do Besiktas da Turquia e outra do Pumas do México. Essa oferta do Pumas partiu de uma indicação de Turco Mohamed, que passou recentemente pelo Galo, sem deixar saudade. Hulk completou nessa entrevista, abre aspas, se quiserem me chamar amanhã, me deem mais 3 ou 4 anos de contrato e eu renovo na hora. Hulk está muito disposto a seguir jogando, está feliz no Atlético Mineiro, com o reconhecimento do torcedor, com a vida em Belo Horizonte. Na atual temporada, 20 jogos, 16 gols e mais 3 assistências, ou seja, o cara tem participação em 19 gols, tendo disputado apenas 20 partidas. E você, renovaria o contrato do Hulk agora? E eu acho que dá para renovar sim, o cara tem dado conta do recado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mas especificamente sobre Negrutti. Já ouviu falar? Volante barra zagueiro, 18 anos de idade, revelado em Cotia e tem chamado a atenção de Dorival Júnior. De acordo com o jornalista Alexander Vieira, o Negrutti chamou tanta atenção que virou um dos xodós do Dorival Júnior, não conseguia a confirmação do Dorival em relação a essa situação, mas o fato de o Negrutti ter sido relacionado para o jogo contra o Tolima nessa terça-feira, mesmo sem nunca ter atuado no time profissional, dá um indício de que a coisa está de fato bastante interessante para o atleta. Negrutti, que na temporada passada com 17 anos era titular do Sub-20 e já havia chamado demais a atenção do Alex, que era o treinador do Sub-20 no início dessa temporada, assim que se mudou para Avaí. O Alex tentou levar o Negrutti para Santa Catarina e o São Paulo disse não. Atleta que recentemente renovou seu contrato até julho de 2026 e é do tipo de volante moderno, que gosta de se apresentar para o jogo, tem passadas largas e se apresenta com bastante qualidade no campo de ataque. Importante completar que esse menino, ainda que não estreie hoje, vai ser preparado para fazer sucesso no futuro não muito distante com a camisa São Paulina. Outra informação que envolve um atleta da base, esse com um pouquinho mais de destaque também no profissional. Lembra do atacante Caio, que ficou 6 meses de fora por conta de uma lesão? Ele foi rebaixado para o time sub-20 com uma justificativa importante. Há necessidade, de acordo com a comissão técnica do profissional, de o Caio readquirir ritmo de jogo. Ele ficou muito tempo fora, quase meio ano sem jogar. Inclusive já tem atuado pelo time sub-20 na última partida, a vitória por 2-1 contra o Juventus no Campeonato Paulista da categoria, e o gol decisivo foi justamente do Caio. Assim que ele estiver completamente recuperado, em forma e à disposição,
vai ser utilizado no time principal como uma das alternativas para atacante do lado de campo, uma carência bastante grande do São Paulo. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde com a tradicional live do Nicola. Abraço, tchau!